Olá, meus leitores aí, ao canal dos Aventuras Urbanas. Eu sou o Rafael e dando continuidade ao assunto do outro vídeo. Eu tinha falado de diálogos, né? Que as pessoas, o diálogo ele deve casar com a personalidade do personagem. E eu falei um pouquinho da diferença entre o diálogo entre homem e o diálogo da mulher. O diálogo da mulher costuma ser maior, pode ter muita coisa que talvez seja irrelevante para a história, mas como as mulheres gostam de falar, gostam de expressar, gostam de puxar casos, ou repetir a mesma coisa 3, 4, 5 vezes, talvez porque ficou chateado com alguma coisa, talvez não, ou só porque gosta de falar mesmo, porque tem a necessidade de falar, então ela vai falando, ela vai se expressando. Ela pode falar do jeito que ela quiser, não existe nenhuma regrinha para que o diálogo não pareça com uma mulher. Vai mudar só o jeito da mulher. Ela vai ser mais frufru, vai ser mais pati, ela vai ser mais estressada, ela vai ser mais calma, ela vai ser mais elegante, ela vai ser mais depressiva, ela vai ser mais positiva, né? E se dependendo da situação também muda, porque talvez ela esteja sobre fortes emoções, igual eu falei, um término de namoro, então ela fica meio boba porque achou o crush e por aí vai. O homem, ele já tem muita regrinha no homem. O homem, ele tem que falar de uma forma mais constante, de acordo com a personalidade dele. Ele fala mais objetivo. O homem, ele só vai falar mais, né, como eu disse no outro vídeo, se for uma explicação. Como Sherlock Holmes explicando um caso elementar, meu caro Watson, na verdade o que aconteceu é que durante a peça, eles trocaram de figurinos e era o assassino. Ninguém percebeu que o assassino era... Aí ele tá falando mais e mais e mais. No outro vídeo eu falei um diálogo rápido entre a Raíssa e a Lindsay, né, dos Aventuras Urbanas, que elas estavam falando de roupas e vai indo. Aí entra o assunto da mãe, daqui a pouco entra qualquer outro tipo de assunto, porque a mulher ela vai fazendo isso, ela vai falando e sempre tem assunto, nunca termina. Então, ok. O que eu fiquei de falar, né, para o outro vídeo não ficar muito grande, foi sobre os homossexuais, como é que os homossexuais falam. Quando você já pegou mais ou menos o jeito, né, como é que um homem e uma mulher fala, ele é a base para você fazer o homossexual. Mas aí vai depender. Lembrando que aqui eu estou falando de uma maneira um pouco mais genérica, tá? Não é que vai ser isso não, porque pessoas são diferentes, né? Na verdade ninguém fala igual, né? Mas assim, eu estou falando mais uma técnica para você escrever. Então vamos lá. Geralmente, quando a gente fala de homossexual, nós começamos lá com a mulher homossexual em si. A mulher homossexual, ela tem, vamos dizer, dois tipos, né, de forma de conversar. Então a primeira, ela é completamente mulher mesmo, falando, né, como eu tinha dito no outro vídeo. Então ela vai falar muito, ela pode expressar da forma que ela quiser e vai de acordo com a personalidade dela. E existe a mulher homossexual que ela é um pouco mais contida, porque ela está tendo uma atitude mais masculina. Das poucas mulheres que eu encontrei assim que tem essa atitude um pouco mais masculina, né, que às vezes a gente vai numa loja, vê e tal, a minha impressão é que realmente é como se fosse, vamos dizer assim, em teoria de livro, para você fazer o diálogo, é praticamente como se fosse um homem. Então, são dizeres contidos. Ela não fala como mulher, ela fala mais como homem, um pouco mais objetivo. Ela te apresenta a forma, por exemplo, se for uma vendedora, vai te apresentar o produto, mas ela vai falar de uma forma um pouco mais objetiva, vai falar mais sobre o produto, não vai ficar puxando tanto caso, como às vezes algumas mulheres falam, que elas vão lembrando de coisa e vai falar para as clientes delas. Então, a mulher homossexual, que ela tem esse jeito, vamos dizer, um pouco mais masculino, ela vai falar um pouco mais parecido com o homem. Você pode colocar aí 90% homem, 10% mulher, 80% homem, 10% mulher no modo de falar. Lembrando que eu estou falando para escrever diálogo de livro. Mas se você quiser fazer de outra forma, ou você já tiver mais conhecidos, né, e já reparar mais na forma de falar, ok. Aí você vai reparar como se faz, como eles costumam falar, e vão falar. Assim, uma coisa que às vezes o homossexual ele fala bastante, tanto homem quanto mulher, são gírias mais voltadas para o espectro político da esquerda. Né? Então tem algumas expressões que são mais de esquerda, assim, alguns, né? Eu não vou dizer todos porque não dá para generalizar, mas muitos são de esquerda, então eles acabam pegando mais espectro político de esquerda, né? Então acaba comentando das pautas raciais, das pautas homossexuais, acaba falando alguma coisinha. Eu não vou estar comentando aqui coisas muito políticas. Bom, então vamos lá. Era só uma observação mesmo. Ok. Então o homossexual masculino, ele já é um pouco mais caricato, vamos dizer assim. Então quando a gente lembra de algum homossexual, assim, por exemplo, se for um ator interpretando, você vai, ou algum que, vamos dizer assim, é mais cheguei, né?
vamos dizer, o homossexual que não é contido, falando masculino, né? O que acontece? Depois eu vou explicar certinho. Então vamos lá. O homossexual masculino, ele costuma, que é mais caricato, ele costuma falar um pouco mais como mulher, ele costuma puxar mais algumas sílabas, né? Então, por exemplo, tinha um meme que é assim, ai, que demais! Então, ai, então vai puxando o i, que demais! Vai puxando o demais, ai, que demais! Querido, não é assim que se faz, não. Aí, ou tem aquela piada, né, da fruta, né, que eu não sei como é que é, mas essa fruta eu já chupei até o caroço, então é um jeito de falar também, né? Não é todos, né, gente? Isso aí, vamos dizer assim, tá um pouco mais, vamos dizer, um homossexual masculino mais espalhafatoso, talvez é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais alegre. Então, esse é um pouquinho como que o homossexual masculino vai falando. Então, o feminino, que não é contida, a contida, eu já expliquei, né? Então, o feminino vai falar igualzinho a mulher, não vai ter muita diferença. Talvez você vai colocar um pouco mais objetivo nas frases dela. 90%, 80% mulher, 10%, 20% um pouco mais na forma de homem falar. É uma mistura, por isso que no outro vídeo eu expliquei homem e mulher primeiro. Homossexual feminina mais puxada para o masculino, que se veste igual a mulher e etc. Aí você vai ter o contrário, ela vai ser vai falar mais como um homem, né? Mais contido, mais polido da maneira lá, não vai ser muito espalhafatosa, e vai ser mais objetiva na forma de falar. O homossexual, que ele é masculino, que ele é mais alegre, ou vamos dizer assim, não contido, ele acaba tendo frases mais alegre, mais entonada, né? Então, igual eu falei, ai, que demais, e por aí vai. Então, esse aí vai ser, você já vai ter que talvez mais, na hora de escrever, colocar mais vogais e tal. Ah, mas eu vou escrever o diálogo errado, gente, não tem problema, tá? Pelo menos, eu acho isso, o diálogo, ele tem que passar aquilo que ele tem que passar. Então, se eu escrever no meu livro, por exemplo, eu tô com a pessoa de roça, nós vai, nós fica, e aí eu vou escrever isso, nós vai, nós fica. Né? Porque senão eu vou descaracterizar o personagem. Se o personagem tem um jeito um pouco mais jeca, um pouco menos estudado, aí eu vou colocar ele falando de forma erudita, não tem como. Não pra mim, né? Agora, se você quiser, é liberdade total. Agora, o homossexual, que ele é masculino, só que ele é mais contido. Esse aí é aquele que, vamos dizer, é o homossexual, mas não aparece muito. Ele vai falar, vai ser o contrário vai ser quase a mesma coisa da homossexual feminina mais contida, mais voltada para o masculino. Então, 80%, 90% da forma de falar mais masculina, o resto, talvez uma forma mais feminina de falar. E se você estiver pensando, por exemplo, você falou dos homossexuais, mas os travestis e etc., você vai pegar o mesmo jeito, a mesma técnica. Você vai olhar, você tem que sempre pensar como é que é o psicológico do seu personagem, a personalidade do seu personagem, as características dele, e vai trabalhar junto do seu personagem. Então, o que acontece? Então, o travesti, ele, às vezes, é a mesma coisa. Ele fala, vamos dizer, um travesti homem, né? Um homem vestido de mulher. Desculpa, tá, gente? Eu não sei muito como é que é a cultura LGBT, tá? Que ia mais e por aí. Mas vamos lá. Então, você tem um homem vestido de mulher, um travesti. Um homem que está vestido de mulher. Então, ele pode falar um pouco como homossexual, né? Ele vai falar com talvez mais gírias, mais entonação. E às vezes ele pode falar como homem, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem uma novela que tinha um travesti que o cara joga uma fruta, e aí ela vai, e aí faz aquela voz grossa, né? E aí fala, jogar fruta todo mundo quer, e na mão ninguém quer. Então vai trabalhar mais ou menos assim também. Lembrando que isso aqui, tá? Esses vídeos que eu faço não é regra, porque pode ter, por exemplo, no outro vídeo eu falei que a mulher fala bem mais, mas nós podemos ter homens que falam pra caramba também, aquele homem que fala muito mais, muito mesmo. Ele gosta de estar demonstrando conhecimento dele, ele gosta de falar do que está acontecendo, de saber tudo que está acontecendo aos arredores dele, então ele vai falar pra caramba às vezes. E tudo bem, é normal. As características que eu falei até no outro vídeo, né? Diferença de diálogo entre homem e mulher, e desse aqui, ele é só um norte para você ajudar você a escrever algum personagem, sobre algum tipo de personagem, porque vai mudar, tá? Grupos de pessoas falam de formas diferentes. Aqui no Brasil, de forma regional, se você for lá para o sul, talvez metade do que o pessoal vai falar, se for falando de gírias lá dentro, você não vai entender. Então, é o caso do cacetinho, que significa pão, né? Se você ouve assim, não traduzir, você talvez vai pensar em bobagem, mas não é. Então, o que acontece? Então, vai muito do regional também. Às vezes,
Eu já vi pergunta do grupo de iniciantes, como que eu faço para poder escrever, por exemplo, de uma forma mais parecida com o pessoal do Nordeste ou com o pessoal dos Pampas. Então é estudar as gírias, ver como é que a gíria é usada, né? De forma mais pela aqueles povos tradicionais dessas regiões e colocar realmente no diálogo. Bom, esse aí foi mais um tema de diálogo. O diálogo não é fácil, né? Acho que o diálogo exige muito do autor, como que ele pensando como que ele tem que pensar como é o personagem e como que o personagem vai falar para que não fique estranho. Esses 2 vídeos que eu fiz, gente, eles estão voltados para não ficar estranho. No outro vídeo eu falei que, por exemplo, que é costume algumas autoras escrever um homem falando parecido com uma mulher. Se ela não coloca, por exemplo, quem está falando, você pode confundir. Então, você pode ter um homem e uma mulher conversando, mas você às vezes vai ficar perdido porque você não sabe quem é o personagem, porque o personagem não está falando como um homem. Também tem um personagem que não age como tal, né? Mas, enfim, fica para um outro tópico. Então, isso é importante. Eu falei no vídeo lá, o primeiro vídeo aqui do canal do Diálogos, né, que eu dou vários exemplos das aventuras urbanas, né, e também falei um pouquinho da Trilha do Diabo. O que acontece? Se você não bola um jeito do personagem falar, uma característica firme do personagem falar, o seu leitor não vai saber quem está falando. Ele não vai conseguir identificar. Então, por exemplo, lá nos Aventuras Urbanas tem uma hora lá que eles se reúnem e são 6 pessoas. São 3 homens e 3 meninos conversando. Eu não preciso escrever quem está falando nada. Porque até ali eu já tinha escrevido tanto, eu tinha apresentado tantas características dele, de diálogo, como eles pensavam, como eles falavam, que não precisou ficar falando quem era. Às vezes eu colocava um tique que eles tinham, né? Depois da fala, ele bocejou, ele deu um tique com o olho, mas não precisou muito mais do que isso. Então o que acontece? Se o seu personagem não estiver falando da forma como você idealizou ele, nas características que você colocou para ele, se ele não tiver essa base firme, as características firmes, uma identidade dele, o próprio autor fica perdido. Se você for reler o seu livro sem estar com o nome na frente, você não vai saber. E para o leitor, pior ainda, porque aí o leitor é que vai ficar mais perdido ainda e a obra vai cair muito no conceito. Ele não sabe quem está falando, fica realmente uma confusão mental muito grande, ele realmente não sabe. Então, se tem uma mulher falando junto com um homem, e o homem fala como se fosse uma mulher também, a gente não tem certeza quem está falando o quê. Eu li um beta que a mulher ela falava como se fosse um homem, como se fosse o melhor amigo de um colega de trabalho. Eram 2 colegas de trabalho, um homem e uma mulher. E essa mulher, ela falava quase como se fosse um homem. Ela era como se fosse aquele colega de trabalho. Vai, é isso mesmo, pode chegar nela. E eu achei muito bacana. Ela estava falando igual um homem, sim, mais parecido com um homem, mas ficou muito bom o jeito da história. Ela era muito carismática, né? É um tipo de mulher que você às vezes não costuma ver. Não existe tanta amizade entre homem e mulher, né? Então, ali já tinha uma amizade mais intrínseca ali, pelo próprio diálogo deles. Olha que coisa interessante, é o diálogo que fazia essa interação entre os personagens. Um falava um colega de trabalho, era doido com uma outra colega, e ele tinha essa colega que dava aquele super incentivo. Embora ela estivesse falando como homem ali, o personagem ficou muito bem feito, mas muito bem feito. Eu até queria que o colega de trabalho ficasse com a amiga dele. E olha que era um texto beta, mas ficou muito, muito, muito bem feito. Então, assim, eu tô fechando esse vídeo com chave de ouro também, falando que, mesmo as características que eu falei antes, qualquer coisa no livro que for muito bem trabalhada, vai ficar muito bem. Vai ficar muito bom de você ler. Então, eu passei umas características, assim, mais gerais, só para dar uma definição para você que é autor ou você que é leitor, que gosta de ler e saber como é que as coisas funcionam. Mas o que acontece? Mas não é uma regra. Se o autor quiser sair disso e fazer do jeito dele, ele faz. Quando eu leio um texto beta, a gente faz algumas críticas, né, pontuais para a história melhorar e tal, mas eu costumo falar o seguinte: o autor é o dono daquele universo, o dono daquele mundo. Eu faço a minha crítica do que eu acho que talvez deveria mudar para ficar talvez um pouco mais real, um pouco melhor a história, mas o autor é o dono daquele mundo. Então, se tudo que eu falei, vamos dizer, se você coloca como regra, mas o autor faz o contrário e faz bem feito, ainda assim vai ficar muito interessante. Porque não o segmento da regra em si, é como você trabalha isso. Isso é importante, é o esforço, é o empenho, é a imersão do autor na história e no personagem, mas fica muito bom, tá? Bom, tá alongando o vídeo, né? Então por hoje é só.
Eu agradeço aí, deixa seu like, né, ativa o sininho e comenta para nós aí o que está achando desses conteúdos que eu estou passando aqui. Se você é autor, se está te ajudando, se você é leitor, se você está gostando, se você imaginava como leitor que era assim que as coisas eram feitas, tá bom? No demais, até a próxima.